Após a prisão dos oficiais e do diretor Fabril, toda a produção da fábrica de pólvora havia sido interrompida. Apenas o trabalho de limpeza e conservação do maquinário seguia sendo realizado. Neste dia, os operários da fábrica responsáveis pela limpeza estavam em um dos setores quando, do nada, avistaram as tropas mineiras descendo a serra. Como última opção, eles erguem as armas e disparam loucamente para criar a impressão que ali haviam centenas de soldados. As tropas mineiras se assustam e fogem de volta para a mata. Os operários retornam para informar o ocorrido. De imediato, as tropas paulistas começam a se mobilizar para fortalecer o cerco e a divisa entre os estados. Após o alarde, o coronel Abílio P. Rezende chega a piquete junto do 2º e 3º Batalhões do 6º RIM, do 4º RCD e do 1º BCP. Com o acréscimo destes batalhões, o município passa a contar com cerca de 1.400 soldados. Comandados pelos capitães Agnello Caiado de Castro e Marcos Antônio. Sob o comando destes, as tropas se posicionam entre o Pico Focinho do Cão, Pico do Cabrito, Pico do Ataque e Pico dos Marins. No coreto, próximo à antiga igreja de São Miguel, os cidadãos se reúnem à noite para assistir os disparos contra a serra. A sociedade se reúne de um lado, esperando ansiosamente, enquanto as crianças correm pela grama e deitam no morro, onde futuramente seria construído o Colégio Leonor Guimarães. Estrondos ecoam pela cidade, anunciando os disparos contra a serra. Como um festival de feixes de luz, o povo assiste os disparos de Minas Gerais contra São Paulo e vice-versa. Quando de repente um dos disparos atinge o inimigo na serra, os gritos de comemoração dos piquetenses ecoam. 11 dias após o início do levante armado, as tropas constitucionalistas se encontram num verdadeiro campo de guerra. Os paulistas que estavam acantonados além da fábrica avançam pela mata fechada para reconhecimento. No Pico do Cabrito, enquanto os soldados vinham subindo com cautela, esbarram com o 10º RIPeiro das tropas mineiras. Sem hesitar, as tropas inimigas disparam, As balas voam contra o lado dos soldados de São Paulo, que se mostram determinados a permanecer na linha de fogo. Eles recuam com o avanço dos mineiros, que se armam somente para surpreender o inimigo com a estratégia de uma manobra de envolvimento, cercando os mineiros e os forçando a se render. Mas a vitória fácil dura pouco tempo. Os paulistas apontam suas armas para o lado mineiro mais uma vez, tendo a surpresa de encontrar a artilharia pesada apontada para eles. A troca de disparos entre as metralhadoras recomeça com ainda mais violência. Os paulistas resistem mais uma vez, desta vez com uma nova estratégia. O fato de conhecerem o tipo de terreno os dá vantagem. Enquanto os mineiros disparam com suas metralhadoras e artilharias de 75 mm contra as baionetas dos paulistas, as tropas de São Paulo dispersam subindo pelos flancos. Quando os mineiros por fim percebem o avanço, os soldados constitucionalistas já estão os cercando. Sem opção de retroceder com os canhões e com a derrota iminente, eles empurram a artilharia contra uma ravina e fogem para o meio da mata em desespero. Largando tudo para trás ao fim dos disparos, os paulistas abaixam as armas com a vitória em mãos e comemoram o sucesso sem baixas. São feitos 35 prisioneiros, entre eles um oficial. Os operários da fábrica vêm ao encontro das tropas e ajudam a recuperar a artilharia jogada na ravina e a trazer o armamento pego do posto inimigo. Ao todo, 2 peças de 75 mm são recuperadas, junto de 12 metralhadoras, 55.000 balas, barracas, capotes, talabartes e padrolas. Os canhões são deixados frente ao QG, no Hotel das Palmeiras, como símbolo da vitória paulista neste combate. Dutra chega à antiga Itajubá, atualmente Delfim Moreira, a pedido do coronel Trompovski. No posto instalado, tenta contatar as tropas que deveriam estar vigiando a fábrica, mas não consegue resposta alguma. Ele reúne suas tropas e segue em direção à barreira no alto da serra. Conforme vai subindo, se encontra com os soldados do 10º e 11º RI, todos em estado de choque. Eles o informam sobre o conflito de dias atrás. E com a ajuda de seus homens, Dutra leva os soldados perdidos para a base. Conforme cai a noite, mais tropas vão chegando. Com a debandada, todos haviam se perdido na floresta densa. O susto foi tão grande que a maioria estava incapacitada de voltar ao campo de batalha pelo medo e cansaço. Frente a isso, Dutra decide esperar pela chegada do 4º RI. Com a chegada dos soldados, Dutra os comanda até o posto na barreira. Sobre a situação em que se encontra, ele escreve: as tropas do Major Pedra estão completamente desmoralizadas
e disseminadas pela mata. Não posso contar com elas. Estou chegando da barreira onde vou instalar o quarto RCD provisoriamente e lançar forte reconhecimento. Aguardo reforço para lançar a ofensiva. A ideia inicial era atacar a fábrica, mas, visto o símbolo que esta instalação possuía, tanto para a República quanto para o Exército, este ataque nunca aconteceu. Em 2 dias chegariam o 11º RI e o 28º BC para se unirem às tropas presentes no local, junto de Thales Montinho da Costa, novo comandante das tropas. O conflito continuou a partir daí de forma comum, os disparos de um lado contra o outro e as campanhas paulistas para conseguir manter os esforços da guerra. Campanhas de ouro, cigarro e quaisquer objetos de valor. Apesar dos combates em terra, céu e mar, o maior inimigo ainda era a falta de recursos. Visto a discrepância de artilharia e munição entre São Paulo e a República, precisavam produzir para que conseguissem resistir. Mais de um mês após a prisão do diretor da fábrica, o tenente-coronel Antônio Felisberto Leal, em nome do general Berthold Klinger, assume a direção de produção da fábrica, que é parcialmente reativada para a produção de munição para as tropas paulistas. Os operários são trazidos de volta para seus postos junto dos oficiais, que resolveram aderir, enfim, ao movimento. A partir daí, a fábrica de pólvora sem fumaça de Piquete passa a produzir para as tropas revolucionárias. Apesar da grande capacidade de produção, não era possível manter o combate de pé somente com isso. Conforme passavam os dias, mais e mais São Paulo se via enfraquecido pela falta de recursos. Ainda que gigante, não podia enfrentar todo o país. Não havia um caminho para a vitória. Estavam há muito tempo somente se protegendo dos ataques. No começo de setembro, a situação de São Paulo já estava crítica, sem munição para o combate que seguia constante. Sem poder para manter o combate em frentes tão distantes da capital, começa a se cogitar o recuo das frentes de combate. Uma carta chega ao posto de comando de Piquete, trazendo ordens diretas. A ordem é para que as tropas presentes em Piquete recuem para Lorena, delimitando a frente do conflito para outra região. Os soldados são notificados imediatamente e correm de seus postos para as estações de trem. Os operários são comandados a desmontar os setores de produção da fábrica de pólvora e colocar o maquinário dentro do trem que irá para a cidade de São Paulo, DSC. O diretor relata o montante absurdo de pólvora produzido e decide incinerar toda a produção possível para que não seja usado pelas tropas inimigas. Eles levam as máquinas essenciais da fábrica para dentro de um vagão do trem e convocam os operários e suas famílias a fugirem junto. Os cidadãos que haviam retornado para Piquete fogem de volta para as zonas rurais. A cidade é quase que completamente evacuada. O trem abandona as estações de Piquete e parte rumo à capital. Como forma de atrasar o avanço das tropas mineiras e conseguir algum tempo, os soldados constitucionalistas instalam bombas sob as pontes do Paraíba. Após o trem passar levando a população e os soldados, as pontes são dinamitadas. A cidade é tomada pelas tropas ditatoriais e, neste cenário de incerteza, Piquete permaneceu. O conflito só viria a encontrar seu fim em 2 de outubro de 1932, quando um armistício foi assinado na cidade de Cruzeiro. Os que fugiram de Piquete junto ao trem com o fim da Revolução se viram sem empregos e sem volta para casa. A reação inicial do ainda presidente Getúlio Vargas foi punir a todos que aderiram ao movimento. Porém, com o passar do tempo, viu a necessidade de conquistar o apoio daqueles que um dia se levantaram contra seu governo. Como homenagem aos que lutaram no conflito, foi erguido no Parque do Ibirapuera o monumento mausoléu ao soldado constitucionalista. Nas paredes, o nome dos 601 constitucionalistas que morreram no conflito, este sendo o número oficial muito questionado ao longo dos anos. Acompanhado de 4 painéis que ressaltam São Paulo, a Natividade, o Sacrifício e a Ressurreição, o mausoléu é um dentre os monumentos espalhados por São Paulo que ressaltam a importância da Revolução em sua história. A data de início do conflito se tornou feriado somente neste estado e, até hoje, os eventos que homenageiam os combatentes reúnem apreciadores de sua história da Netã. A Revolução de 32 mostrou que o povo é capaz de se unir em prol de um ideal e lutar por suas vontades e direitos. Mais que um combate, foi um período que marcou a história de nosso estado e de nossos municípios, cada qual de maneira mais única
Aqueles que viveram este período sonharam por um único momento o mesmo sonho, e é em memória dos que caíram em nome deste sonho que devemos sempre relembrar desta história. Tendo nas mãos o direito e a pátria no coração, parecemos cheios de glória